É com muita alegria que hoje eu quero apresentar a vocês um convidado que vem participar e ilustrar e trazer para a gente um novo conceito sobre o que pode ser mente aberta. É uma proposta de abrir a cabeça, refletir sobre alguns princípios da fé cristã, do ministério, da nossa caminhada com Cristo, ao lado de todos aqueles que têm trabalhado com a gente, desenvolvido a paixão e o amor pelo ministério. Eu quero com muito prazer, muita alegria receber o nosso amado e querido Pastor Márcio. Pastor, muito obrigado por senhor estar aqui, participar com a gente desse primeiro programa. Para mim, Charles, é mais do que um privilégio, uma honra mesmo poder participar de um momento assim histórico, não é? Histórico. Histórico, e que Deus possa abençoar muito você. Amém. Para que através da sua vida e desse programa, milhões possam experimentar, viver a mente aberta. Amém, amém. E o nosso tema de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre alegria no ministério. E nada melhor do que o pastor aqui para falar com a gente sobre essa alegria. Então, fique conosco, porque o Mente Aberta está no ar. Recebo aqui hoje o nosso querido e amado pastor Márcio Valadão, esse mesmo, daqui da Igreja Batista Lagoinha e também de todas as igrejas, como assim muitas consideram, né, pastor? O senhor é uma pessoa tão querida, tão amada, e hoje a gente conversando um pouco sobre alegria no ministério, eu quero ler um texto que o senhor sempre lê, Atos 20, 24, e diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é um texto que eu sempre vejo o senhor falando, citando, e não só isso, o senhor vivendo. E só de Igreja Batista da Lagoinha à frente no ministério, o senhor tem 41 anos. Para o senhor, a cada ano é uma alegria que se renova, pastor? Não, para mim é cada dia. Ah. Porque os anos são 365 dias. E o ministério não é contado por anos, o ministério é contado... A cada momento. Cada momento. Eu creio que cada momento deve ser marcado mesmo pela alegria de poder servir o Senhor. Esse texto que você acabou de ler, eu posso dizer que é o meu texto. Sobre ele, eu tenho edificado a minha vida, o ministério, eu tenho experimentado essa alegria do ministério. E durante a minha caminhada, ele tem sido para mim um lenitivo muitas vezes. Teve momentos nessa caminhada do senhor ministerial que a gente às vezes brinca e fala assim, tem hora que só sobra a convicção. Teve momentos que o que o senhor se apoiou e o que renovou foi só a promessa e a palavra e aquilo que o senhor tinha no coração? Eu creio que é a experiência de todos os pastores, não é minha só, mas qualquer um que quer servir o Senhor e andar com Ele, fazendo a vontade, o querer dEle. O ministério é o lugar onde você tem suas maiores alegrias e tem também as maiores tristezas também. Então, algo que nós temos que fazer é exatamente como que um equilíbrio, porque as dificuldades, os problemas, as batalhas sempre vão surgir e elas existem, porque nós estamos ainda aqui na Terra. Mas a alegria, exatamente a alegria, essa alegria que a própria Escritura diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, e algo que nos mantém no ministério é exatamente a alegria de poder estar servindo o Senhor, honrando ao Senhor, mas por outro lado, há uma alegria também. Algumas vezes, quando alguém me pergunta assim, qual que é o meu trabalho? Eu costumo brincar, mas lá no fundo não é uma brincadeira, é uma realidade. Eu falo assim, é fazer Deus sorrir, é fazer Deus se alegrar. Então o ministério é esse espaço que existe para fazer Deus se alegrar. Então o nível de responsabilidade sobre nós, ministros, é muito grande. É altíssima, né? O senhor começou em 72, na Lagoinha, né? O senhor começou antes, foi para Ponta Grossa, não é isso? Martim Campos, é uma caminhada longa, né, pastor? E sempre o senhor enfrentou dificuldades físicas em muitos momentos, perseguições, como houve algumas histórias, o senhor já contou isso, até na igreja, própria construir igreja de manhã e alguém derrubar à noite.
mas a alegria do Senhor sempre o fortaleceu. Isso não é jargão, isso é uma vida que o Senhor tem no ministério, né? É não apenas a minha experiência, mas eu creio que qualquer um que deseja realmente servir o Senhor, porque a vida no ministério é tão dinâmico, não existe um dia que seja igual ao outro. Ou seja, a gente pode programar a vida de 1000 maneiras, mas a palavra final vem do Senhor. Hoje mesmo de manhã eu estava num velório, agora estou aqui, depois de ter estado um bom tempo fazendo os programas, daqui eu estou indo para uma outra situação. Então, a dinâmica, eu posso programar algo, mas a agenda na minha vida, eu sempre deixei ela assim, muito aberta para Deus. Eu nunca quero falar assim, ó Deus, olha, estou com esse compromisso aqui. É por isso que o senhor não usa agenda, assim, o senhor, não é que o senhor não usa agenda, é que o senhor fala assim, eu não agendo com ninguém, vai lá que eu te atendo. Isso, é um princípio que o senhor escolheu viver. Exatamente, ou seja... O senhor está aberto para tudo, o senhor pode sair às 8, às 10, às meia-noite, às 1 da manhã, isso, o que for. E bem solto. Ou seja, eu acho que no ministério que nós devemos ter é exatamente isso. A palavra diz para servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. O ministério não é um fardo. O ministério não é um peso. Agora, é o pior lugar para alguém estar é no ministério. Se ele não tiver convicção, se ele não tem a compreensão da chamada do Senhor, é o pior lugar, é o mais terrível que ele possa estar. É exatamente porque quando Deus chama, algo que traz alento ao coração é que Ele capacita também. Sim. É aquela expressão que Deus não chama os capacitados. Ele capacita quem chama. Exatamente. Então, por causa disso, Charles, o ministério é como se fosse assim uma jornada, uma aventura, é uma paixão. E se o ministério não for paixão, ele se transforma num fardo, num peso. E é o pior lugar para se estar. Pastor, dentro desse propósito, até dentro do programa chamado Mente Aberta, o desejo que eu tenho é levar as pessoas a refletir um pouco, quebrar alguns paradigmas, rever alguns conceitos que acabam sendo tão engessados. Não temos nada contra, não quero citar nada, mas o que eu percebo é que aqueles que têm uma cabeça aberta, uma mente aberta, vamos dizer assim, eles experimentam, talvez, oportunidades, experiências com o Senhor e até na própria igreja e no ministério, o que os outros que fecham e engessam até a ação de Deus não experimentam. Eu considero assim, eu vejo o senhor uma cabeça aberta, uma mente aberta. O senhor considera isso? Que o senhor tem essa liberdade, essa cabeça assim para inovar, para fazer um novo, para trazer coisas que nem às vezes a gente está pensando e o senhor já está lá à frente? Como eu disse, o ministério é uma jornada. E temos um livro na Bíblia todinho de uma jornada que é o Êxodo. Mas houve um momento para Deus dirigir o povo, aquela multidão, havia uma nuvem. Era a nuvem da glória de Deus. A nuvem não tinha nenhum sinal verde, amarelo, vermelho, nada, nada. Mas todos os dias a pessoa tinha que levantar e olhar se a nuvem estava lá. Se a nuvem estivesse caminhando, ele tinha que caminhar junto. Quando a nuvem parava, tinha que parar. Então eu vejo o ministério também, alguma coisa assim muito solta, mas muito atento também. Ou seja, como você disse, o ministério não pode ser uma coisa engessada. Nós temos que ser tão sensíveis à própria direção de Deus. Então, se Deus manda, nós vamos então... vai suprir e vamos caminhar. Agora, muitas vezes a gente pode fazer coisas por nós mesmos e vamos sofrer as consequências. Então, nós temos que ter aquela sensibilidade de sermos guiados pelo Senhor. Houve um momento que Paulo queria ir para um lugar e o Espírito Santo falou, Paulo, você não vai. Se ele fosse, ele não ia fluir ali, porque nós só somos bênção quando nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça e também no lugar onde Ele quer que a gente esteja. Eu vejo que você sempre acompanha o próprio Diante do Trono nas gravações, o André, a Mariana, e a cada gravação, a cada ideia é uma inovação. E eu percebo que o senhor é um homem inovador. Eu vejo isso pela comunicação, às vezes o que o senhor vê, o que o senhor assiste, as ideias que o senhor traz. E em alguns momentos eu falo assim, gente, de onde o pastor tirou isso? Mas eu percebo que é uma busca do Senhor de sempre alegrar a Deus
Mas também isso é uma proposta de alegrar cada uma das suas ovelhas com a gente fazendo o melhor? Também tem isso, ou seja, as ovelhas são diferentes. E pelo fato das ovelhas serem diferentes, não significa que a gente tem que inovar por igual. inovar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma sensibilidade tão grande para suprir a necessidade de todas elas. Por exemplo, eu vejo aqui em Lagoinha, há 41 anos atrás, não tinha, por exemplo, nos cultos, assim, vamos imaginar, bateria, tinha dança, guitarra, dança. Os cultos nem eram filmados, não era? Não tinha Era uma outra realidade. Mas, por exemplo, hoje, nós temos um culto, por exemplo, aqui em Lagoinha, que só cantam os hinos do Inário. É o culto das 8 com o pastor Culto Paulo das 8 César. da manhã. Ou seja, não tem bateria, não tem dança, não tem palma. Cantamos só os hinos. Qual que Deus agrada mais? Desde que só canta os hinos, só o órgão, ou aquele outro que você aplaude e você tem dança, se for pelo tem princípio bateria. bíblico, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará em cada um deles onde estiver. Então, o mais importante, aqui que é o ponto que para mim é fundamental, não é tanto fazer aquilo que vai satisfazer o povo, mas a minha preocupação é satisfazer a Deus. Porque a minha preocupação é essa, se Deus está satisfeito, não importa o que o povo acha. Mas se eu satisfizer o povo e Deus falar assim, não, deu tudo errado. Então eu creio, sabe, Charles, que o mais importante é sermos sensíveis a agradar o Senhor. Porque se Ele se agradar, tudo bem. Mas se eu simplesmente agradar o povo e não a Ele, não funcionou em nada. O ministério foi em vão. São obras de palha e feno que vão queimar no tempo. Isso. São obras, como você disse, vão. Não tem sentido nenhum. Não vão prevalecer. São obras mortas. E essas obras mortas, tudo aquilo que eu faço simplesmente pelo meu esforço ou pela minha própria vontade ou com motivação errada também. Eu posso muito bem querer fazer um ministério, construir um ministério na minha imagem pessoal. Eu quero ser grande, eu quero ser famoso. Grande eu já sou, né, pastor? 1,98 m. Mas eu posso querer ser grande e aparecer mais do que o próprio Senhor. Isso no ministério pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Agora, eu respeito todo mundo. Então, pelo fato de respeitar... Então, vamos perguntar assim, pastor, mudar de pergunta. Eu vejo que a família do Senhor se envolve muito no ministério. Isso é notório e é visível isso. Mas eu sei que o Senhor teve muitos momentos de alegria com a família do Senhor. Tem assuntos assim, tem uma historinha que o Senhor, eu sei que o Senhor já contou várias vezes, mas até de levar os filhos para o parque e o parque enganado na cabeça deles, né? Porque algo que eu procurei fazer, eu não vejo o ministério como se fosse uma dicotomia assim. Então, quando eu estou em casa, eu sou um, quando eu estou no púlpito, eu sou outro, quando eu estou aqui, eu sou um, na hora que eu estou no trânsito, eu sou outro. A vida tem que ser uma só. A vida tem que ser uma só. Hoje as pessoas às vezes confundem, elas vivem uma vida, não que elas confundem, não posso falar isso, mas pode-se correr o risco de viver uma vida durante a semana e quando eu estou na igreja eu vivo uma vida para o Senhor. Não é assim, né? Exatamente. Agora, tocando no aspecto mais ministerial, pastor não é um título, pastor é uma função, é um ministério que Deus dá. Então, eu não vejo, uma das coisas que aconteceu comigo, espero que Deus me dê graça de chegar até o fim da vida assim. Amém. É que minha família, meus filhos, nunca viram o pastor no púlpito diferente da mesma pessoa dentro de casa. Então, porque tem pessoas que mudam os papéis, Não é que eu vou tratar meus filhos assim, meus filhos, meus irmãos. Não é assim. Vinde a mim, meu Dedé. Não é assim. Mas a vida, a integridade, a pureza. Então, quando existe esse conflito, ou seja, muitas vezes a família do pastor percebe que no púlpito aquele indivíduo é um, em casa ele é outro, com as pessoas ele é outra. Então, não é assim. Então, o nosso modelo de ministério é o ministério da vida de Jesus. É um ministério, ele deixou as pegadas para seguirmos os seus passos. Então, por isso que eu disse que o ministério é o melhor lugar para se viver, mas é o pior lugar para a pessoa estar se ela não tiver essa compreensão de que Deus a trouxe. De uma motivação correta e o propósito também, esse que eu escolhi para a minha vida, de fazer tudo para alegrar o Senhor.
E a gente é muito sensível, tem que ser sensível no ministério, porque é como a pomba, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio em forma de uma pomba, né? E pousou sobre ele, repousou sobre ele. Então, mas a pomba só repousa sobre aquele que é o Cordeiro.